Ok, chegamos então ao nosso 28º encontro e chegamos também ao 7º capítulo do Evangelho de João. No 6º capítulo, o capítulo passado, nós vimos que João, o apóstolo João, nos informou que Jesus estava lá, do lado de lá do mar da Galileia, lá nas colinas de Golã, e lá o Senhor curava, fazia maravilhas. Foi lá que o Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois o Senhor manda seus discípulos regressarem a Cafarnaum, ele fica um pouco mais. À noite ele sorrateiramente sai, a multidão nem percebe que ele saiu, ele desce, vai até as margens do mar da Galileia e anda sobre o mar ao encontro dos discípulos, encontra os discípulos no meio do mar durante uma tempestade, acalma o mar, acalma o vento e vai com eles até Cafarnaum. Aí o João conta para a gente que a multidão, quando dá conta que Jesus não estava mais ali, a multidão segue atrás de Jesus até Cafarnaum e encontra Jesus em Cafarnaum, e ali há um embate entre a multidão e Jesus, porque Jesus fala nitidamente que vocês estão aqui por causa de interesse, por coisas pequenas, por coisas materiais. Eu tenho coisas muito maiores, coisas eternas para explicar para vocês, mas vocês só querem saber das coisas momentâneas, materiais. E o João também nos fala que Jesus teve um outro problema, outra discussão na sinagoga, lá em Cafarnaum, agora com os judeus, e o Senhor se declara abertamente que ele era o Filho de Deus, que ele era o pão vivo que desceu dos céus, e ainda fala que ele, se não comia da carne dele, bebia do sangue dele, ninguém teria parte com ele, nem na vida eterna. Então os judeus entendem aquilo literalmente, como se fosse um tipo de canibalismo, e começa a ter um ódio acirrado por Jesus. Eles não queriam aceitar a ideia da messianidade de Jesus, porque eles conheciam muito bem Jesus, sabiam onde Jesus morava, quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os irmãos. Jesus viveu o tempo todo com eles ali, há 33 anos praticamente Jesus vivia com eles ali. Então eles não querem aceitar a messianidade de Jesus. E em função dessas discussões que Jesus teve com a multidão e depois com os judeus na sinagoga, muitos dos seus seguidores começam a abandoná-lo. Muitos viram as costas para Jesus e muitos deixam Jesus. E nós chegamos assim então no 7º capítulo de João, do Evangelho de João. E nesse 7º capítulo, João vai pegar-nos de volta, nós somos leitores de João, e vai nos levar de volta para Jerusalém. Nós estávamos lá na Galileia e vai nos levar de volta para Jerusalém, porque acontece a festa dos tabernáculos. E a festa do tabernáculo era uma das 3 festas mais importantes do judeu. Nós tínhamos a Páscoa, nós tínhamos o Pentecostes, nós tínhamos a festa do tabernáculo. É uma festa de extrema importância, onde todo judeu que tivesse condição de se locomover era obrigado a ir até as imediações de Jerusalém para celebrar essa festa, a festa dos tabernáculos. Então João, mais uma vez, nos traz de volta agora a Jerusalém. Então, para a gente entender melhor esse capítulo 7 de João, nós vamos precisar dividir esse capítulo em 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos ver o que aconteceu antes da festa. No segundo momento, o que aconteceu durante a festa. E no terceiro momento, o que aconteceu após a festa dos tabernáculos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a pensar no que aconteceu antes da festa dos tabernáculos, que João escreve para nós. Mas antes de entrar no texto, é importante que a gente entenda o que é a festa dos tabernáculos. O que é essa festa dos tabernáculos? E por que a importância, por que a obrigação do judeu ir a Jerusalém para celebrar essa festa? Vamos lá. A festa do tabernáculo foi imposta, declarada, lavrada no livro de Levíticos, no capítulo 23, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16. Então, no capítulo 23 de Levíticos e no capítulo 16 de Deuteronômio, vocês vão ver lavrada a obrigatoriedade de todo o judeu celebrar essa festa. Nesse momento que essa lei foi instituída, Jerusalém ainda não existia. Mas eles tinham que fazer o seguinte: todo dia, conforme prescrito pela lei, no dia certo, eles teriam que abandonar as suas casas e voltar no deserto, para voltar a experimentar aquilo que seus antepassados viveram e relembrar aquilo que seus antepassados passaram. Mas no tempo de Jesus, já não era assim, as pessoas tinham que ir lá para Jerusalém, não bastava ficar fora de casa, tinha que estar lá em Jerusalém, na proximidade do templo. Então, todo judeu, no tempo de Jesus, na época de Jesus, que fosse celebrar a festa dos tabernáculos, tinha que sair das suas casas
prosseguir até as imediações de Jerusalém, lá armar uma tenda, e nessa tenda eles ficariam lá por uma semana. Teriam que permanecer lá nessa tenda por cerca de uma semana. E nessa semana que eles passavam acampados nas imediações de Jerusalém, era o tempo que eles tinham para relembrar tudo o que seus antepassados viveram. Relembrar, por exemplo, a saída do Egito, onde o povo, sob a mão de Faraó, vivia como escravos. Então o Senhor traz as 10 pragas, que nós conhecemos como as 10 pragas. As 10 pragas vão ser contundentes. Cada praga vencida significa um dos deuses egípcios que foi vencido pelo Senhor. Então acontece as 10 pragas, por fim o povo sai. Então eles relembram essas pragas, relembram a abertura do Mar Vermelho, que fez com que o povo atravessasse a seco o Mar Vermelho, mas depois o rio encobriu todos os soldados de Faraó. Eles relembram o processo no Sinai, onde o Senhor entrega as pedras dos 10 mandamentos para eles. Relembram do maná, da água que brotou da rocha no meio do deserto. E principalmente, acima de tudo, eles lembravam os 40 anos que o povo vagou pelo deserto, habitando em tendas. Então daí o motivo da festa do tabernáculo. Eles tinham que relembrar o tabernáculo do Senhor que seguia à frente do povo, se lembrar dos 40 anos que seus antepassados permaneceram no deserto, acampados em tendas, e esse era o momento. São 7 dias para celebrar esse momento. Muito bem, vamos ao texto então? Quem está me acompanhando está no capítulo 7 do Evangelho de João, vamos ler a partir do versículo 1. Aí João escreve o seguinte: passadas essas coisas, que coisas? A multiplicação dos pães e dos peixes, o andar sobre as águas, a discussão com a multidão, a discussão com os fariseus. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Tanto a Galileia quanto a Judéia fazem parte da nação judaica, são hebreus. Só que a Galileia está no norte, a Judéia está no sul, e é lá no sul onde está o templo. E onde está o templo, está os fariseus, está o sinédrio, está os saduceus, está a classe nobre da religião judaica. Então era ali que eles eram mais acirrados nos cumprimentos da lei. Então Jesus não ia para lá porque sabia que o ódio que tinham por eles chegava ao ponto de querer matá-lo. Jesus estava ciente disso aqui. Versículo 2, João escreve: ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Ok? A informação que João passou para a gente estava próxima à Festa dos Tabernáculos. Agora, olha o que vai acontecer no versículo 3. Dirigiu-se, pois, a eles seus irmãos. Na verdade, não eram irmãos, eram meio-irmãos. Meio-irmãos. E se vocês quiserem conhecer o nome desses irmãos, vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, que você vai ver que o nome deles era Tiago, José, Simão e Judas. E nesse primeiro momento, esses 4 irmãos de Jesus não entendem a messianidade dele, não vai aceitar a messianidade dele, porque eles viram Jesus é meu irmão mais velho, nasceu de Maria, nasceu de José, é meu irmão mais velho, nós crescemos com ele. Que história é essa que ele é o pão que desceu dos céus? Então eles mesmos não estavam aceitando as informações de Jesus. Mas esses irmãos de Jesus disseram a Jesus, continuando no versículo 3, deixa esse lugar, deixa a Galileia e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Então a dica está aqui: Jesus, sai da Galileia, é muito pequenininha para você, você tem que se apresentar ao teu povo, se é que você é realmente o Messias. É assim que eles pensavam. Vai lá para que eles vejam as obras que vocês estão fazendo. Versículo 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então ele fala assim: você está fazendo essas coisas que você faz aqui na Galileia, vai lá e manifesta-se ao mundo. E João dá uma informação muito importante para a gente no versículo 5. João fala assim: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Essa informação João passa para a gente, que os irmãos de Jesus, nesse momento, não acreditavam nele. A posteriori, eles vão entender e vão reconhecer a messianidade de Jesus. Tanto que acredita-se que Tiago, irmão de Jesus, tenha sido o primeiro presbítero da igreja de Jerusalém. E que Judas foi o autor da carta que está na frente, está antecedendo o livro de Apocalipse. São irmãos de Jesus, acredita-se. Mas daqui, os seus irmãos não acreditam nele e João escreve isso para a gente. Olha só.
Os seus irmãos realmente não aceitavam, neste momento, a messianidade de Jesus. Não aceitavam, porque conviveram com Jesus agora até os 33 anos. Agora Jesus fala que desceu do céu, fala que tem que comer da carne dele, beber do sangue dele para ter vida eterna. Então eles mesmos não estão entendendo, não estão aceitando a messianidade de Jesus. Entretanto, eles estão vendo os feitos que Jesus está fazendo e estão entendendo que Jesus é sobrenatural. Olha, os 4 eram judeus e foram ensinados, doutrinados a esperar o Messias. Vocês aguardem que o Messias vai chegar. E informação para vocês, o Messias vem como um rei político que vai chegar, vai expulsar os romanos daqui, vai fazer nossa nação ser soberana novamente, vai nos colocar nas mesmas condições de Saul, de Davi, de Salomão. A ideia deles era essa, de um Messias assim, um rei político vitorioso. Mas estão falando que é Jesus está falando que é ele. Ele não pode, ele é meu irmão. Eu conheço muito bem ele, não pode ser. Mas esse meu irmão é diferente mesmo dos outros, porque o que ele está fazendo, ninguém mais faz. As obras que ele está fazendo, ninguém mais faz. Então ele fala, Jesus, sai daqui da Galileia e faz essas obras que está fazendo lá em Jerusalém agora. Porque agora é a hora da festa, a festa dos tabernáculos, onde todo judeu está indo em direção a Jerusalém, vão montar cabanas, barracas ao redor de Jerusalém, a cidade vai estar apinhada de gente. Aí tu chega lá, faz os sinais que você está fazendo aqui, faz lá, aí todos vão ver que você é o Messias, se é que você é o Messias. Essa era a ideia dos irmãos de Jesus nesse momento. Se ele é realmente quem diz ser, então ele vai proclamar a toda a nação judaica e todos os moradores da Judéia vão entender que Jesus é o Messias. Quem sabe ele chegando lá e se apresentando, ele não faz cair trovões, granizos, ventos, fogo, para que as pessoas entendam que ele é o Messias. Essa é mais ou menos o que passava na cabeça desses homens. Muito bem, o povo está reunido em Jerusalém, então a hora é agora de Jesus se apresentar. Essa é a informação que João passa e essa é a colocação que os irmãos de Jesus fazem. Aproveita a chance, está todo mundo lá e se apresenta. Mas Jesus se recusou aí. Jesus se recusou aí. Eles acabaram de falar assim, se ele for realmente Messias, ele vai e vai fazer essas obras. E quando Jesus é pressionado, Jesus, não vou não. Com vocês não. Ele fala assim, porque Jesus ele não estava no tempo dele. Jesus não estava na hora dele, então Jesus não vai. Olha o que acontece no versículo 6. Disse depois Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Essa é a resposta de Jesus para eles. Mas o vosso sempre está presente. Vocês têm o tempo de se arrepender a hora que você quiser, mas o meu tempo ainda não chegou. Por que Jesus fala que o tempo dele ainda não chegou? Porque aquele momento era o tempo da festa dos tabernáculos. E o Senhor Jesus vai se manifestar como o Messias na festa de Páscoa. É na Páscoa onde Jesus vai ser imolado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele Cordeiro do Senhor perfeito, sem mácula, que vai ser imolado uma vez só para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Então, a hora de Jesus se manifestar na Páscoa, não no tabernáculos. Aí, como eu te falei aqui, Jesus disse, olha, vai falar no versículo 6, pois o meu tempo ainda não chegou. Meu tempo vai ser na Páscoa, em outras palavras. Agora, olha o versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos, Jesus falando, não pode o mundo odiar vocês, meus 4 irmãos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito e que as suas obras são mais. Jesus está falando, eles me odeiam porque eu confronto eles, e eu mostro o erro deles, eu mostro o pecado deles, então eles me odeiam por causa disso. Aí Jesus fala assim, subi vós outros à festa, vamos para a festa. Eu, por enquanto, não subo. Quando Jesus fala assim, eu, por enquanto, não subo, ele não está querendo dizer que não vai subir. Ele fala assim, eu, por enquanto, não subo. E ele completa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Olha o versículo 9. Disse Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Vão vocês, eu vou continuar aqui na Galileia. E continuou mais um tempo na Galileia. Mas olha o versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então Jesus, ele também, não publicamente, mas em oculto, subiu. É como Jesus fez com a multidão lá na montanha, lembra lá nas colinas de Golã, que a montanha farta, a multidão farta, Jesus sorrateiramente deixou a montanha sem que eles percebessem. Jesus fez a mesma coisa aqui. Vai, meus irmãos, podem ir, eu vou ficar mais aqui por um tempo. E quando os irmãos vão, Jesus em oculto, ele vai também até a festa de Jerusalém, a festa do tabernáculo. Versículo 11. Ora, os judeus
procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Aí os judeus que estavam na festa começam a perguntar, cadê o Jesus? Cadê o Nazareno? Cadê o Galileu? Cadê aquele que falou que se diz que é o pão que desceu dos céus? Cadê aquele que falou que nós temos que comer e beber da carne e do sangue dele? Então eles começaram a pressionar, onde é que está? Onde é que está esse Jesus? 12. E havia uma grande murmuração a seu respeito entre as multidões. A multidão estava dividida, porque uns diziam que ele é bom, e outros não, que ele antes enganava o povo. Então o povo está meio dividido. Não, ele está fazendo coisas muito boas, ele está falando coisas muito boas. E outro não, ele está enganando o povo, se dizendo filho de Deus, se dizendo pão do céu, pão descido do céu. Entretanto, versículo 13, ninguém falava dele abertamente, mas por medo dos judeus. O povo aqui, eles estavam obedecendo cegamente aos seus líderes religiosos. Então, se os líderes religiosos estão se mostrando contra Jesus, eles também estão contrários a Jesus. Eles têm mais medo dos líderes religiosos do que qualquer outra coisa. Eles têm que seguir a lei mosaica, têm que seguir os preceitos judaicos. E se eles sabem que saindo fora da linha, não cumprindo as leis, era passível de punição. Então eles estavam mais com medo dos seus líderes do que qualquer outra coisa. Esse aqui é o cenário antes da festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus lá chegaram, eles não sabiam que Jesus já estava lá no meio deles. Os irmãos podiam estar pensando, realmente Jesus não é o Messias não, porque se ele fosse o Messias, ele viria aqui agora e fazia os sinais e maravilhas para todo esse povo ver aqui. Mas realmente ele não é, ele ficou lá na Galiléia. Os judeus perguntando, cadê ele? Cadê ele? Ele apareceu aí, cadê ele? Porque a intenção dos judeus era matá-lo. E a multidão dividida, uns achando que ele fazia o bem e outros achando que ele enganava o povo. Esse é o cenário montado para a festa dos tabernáculos. Por aqui eu vou ficando. No nosso próximo encontro, vamos tentar entender o que aconteceu durante a festa da Páscoa. Fiquem todos com Deus e até lá.